A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano, estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre de 2022 estamos aplicando a aula sobre o livro de Apocalipse, uma mensagem sobre o triunfo de Cristo e a exortação às promessas de Deus. Irmãos, olha que maravilha, chegamos na lição de número 11. Sim, a lição de número 11, lá no finalzinho da revista. Estou feliz porque está chegando o final de um trimestre. É uma felicidade porque é uma jornada que a gente vai trilhando, e esse trimestre particularmente fez o canal do YouTube, o meu canal aqui Bíblia para o Cotidiano, eu, Tony Pinho, fez o canal crescer. Esse trimestre foi o trimestre das conquistas, né? Foi o trimestre que fez abrir para mais e mais inscritos. Então eu fico muito grato e feliz porque chegamos aqui na lição de número 11, falta apenas agora a lição 12 e 13 para encerrar essa revista, esse trimestre. Então, se você caiu aqui agora, chegou agora no canal Bíblia para o Cotidiano, como eu te falei, eu sou o Tony Pinho, tenho esse canal há pouco mais de um ano para ensinar a palavra de Deus, e esse trimestre inteiro falando sobre o livro de Apocalipse. Se te interessa saber sobre Apocalipse dentro de uma visão, eu quero começar o vídeo aqui. Deixa eu voltar a minha revista aqui no formato. Deixa eu te explicar uma coisa, meu querido. Se você quer aprender sobre Apocalipse numa visão arminiana, assembleana e pentecostal, é este canal. A gente aqui não trata sobre as outras linhas de pensamentos que são diferentes da linha armeniana, assembleana, pentecostal. Então esse é um canal dedicado a isso aqui. Tanto que a gente não fala durante o trimestre sobre as vertentes que tem. A gente apenas apresenta aqui aquilo que nós acreditamos. Se você não acredita nessa linha arminiana, pentecostal, assembleana, não tem problema. Eu continuo fazendo vídeo para aqueles que acreditam. Eu continuo trabalhando dia após dia para que as pessoas aprendam. E não quer dizer que elas não possam ir em canais que são calvinistas, que são reformados. Não tem problema. O problema é você querer vir num canal 100% arminiano, pentecostal, assembleano e querer colocar a sua ideia. Então, é só um aviso. Por quê? Professor Tony, você nunca começou os vídeos assim? Por quê? Porque hoje vamos falar de um assunto justamente que dá muita confusão. Esse assunto que nós vamos falar hoje, que é a lição de número 11, tem 4 vertentes. Isso mesmo, 4 vertentes. Que assunto é esse, professor Tony? O milênio. O milênio, ele vai nos dar 4 vertentes para que a gente veja para onde a gente vai, no que a gente acredita, como a gente segue. Eu já vou dizendo logo de início, esse canal, essa revista que está aqui na minha mão, que é da editora Betel, da Assembleia de Deus do campo do Madureira, a Nação Madureira, pastor William Barros é o comentarista dessa revista. Ele nem vai falar das 4 vertentes, ele só vai dar continuidade naquilo que ele acredita e no que é que a revista, o professor, o senhor que vai ensinar, professor Tony, o comentarista William acredita. Na linha armeniana, pentecostal, assembleana. Com isso, ele acredita em qual das 4 vertentes? Acredita em pré-milênio, pré-tribulacionista. É nisso que ele acredita, é nisso que a grande maioria das Assembleias de Deus acredita, é nisso que eu acredito e é isso a aula que você vai ter. Mas eu trouxe aqui o meu livro de Teologia Sistemática para te apresentar. Eu vou ler toda a revista, como você sabe que é meu aluno, eu leio toda a revista, mas eu vou te apresentar e te falar que aqui na revista o William não vai colocar, o pastor William não vai colocar as 4 vertentes, e eu dou parabéns para ele.
Parabéns de verdade, aplausos, porque ele sabe que esse material é para as Assembleias de Deus com linha armeniana pentecostal. Tá bom? Mas eu vou te falar aqui sobre essas 4 vertentes, para que você saiba, você que é meu aluno, que tem 4 vertentes sobre o milênio. Você, professor, que quer aplicar na sua sala e trazer essas 4 vertentes, você também pode trazer do mesmo jeito. Mas a revista em si, ela não vai trazer. Ela vai trazer somente pré-milenista, pré-tribulacionista. Tá bom? Então, é o que nós vamos aprender hoje. Então, pega aí a sua canetinha. Pega a sua revista da editora Betel, se não tem, você pega ela digital, os tópicos ficarão na descrição do vídeo. Pega a sua Bíblia, porque é o que nós vamos aprender hoje, é tudo com base aqui. E hoje eu estou com o meu companheiro, que é a minha teologia sistemática do pastor William Gruen, né? Essa teologia sistemática já está bem cansadinha, de tanto que eu a uso, ela e o meu comentário bíblico. Tanto que quando eu comecei aqui o trimestre do Apocalipse, aqui, o segundo trimestre, eu estava com o meu comentário bíblico aqui também e com ele. Mas quando eu percebi que o pastor William, que é o comentarista, ele não ia trazer discussões vertentes, eu deixei de lado e fiquei apenas com a linha do qual ele quer seguir. Por respeito a você que é aluno da escola dominical da editora Betel e para você que é professores, não havia necessidade de trazer outras linhas de pensamento, já que a revista não podia. Só bastou eu me concentrar na revista, naquela linha. E eu sou muito feliz por isso. Não que eu não tenha o conhecimento, é que às vezes conhecimento demais acaba mais atrapalhando do que ajudando. E eu sou muito feliz quando você, que é meu aluno, diz que gosta da maneira simplificada do qual eu trato. E para simplificar, eu tenho que ser um filtro. Eu pego tudo, filtro e trago para você da maneira mais simples possível para que você possa entender e colocar em prática na sua vida. Vamos lá? Pega o seu material e vamos aprender hoje da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu tenho que dar 2 alertas aqui rapidinho. Coisa simples. Primeiro, você está vendo que minha voz está diferente? E falar de voz, um inscrito aí, muito obrigado, não vou lembrar o nome, ele colocou: professor, o seu áudio está um pouco diferente hoje. Eu coloquei o microfone de lapela, que é esse aqui que vocês estão vendo, e ele é conectado lá no meu celular. E eu esqueci de colocar o plugzinho lá no celular, então o áudio ficou muito aberto, não ficou um áudio concentrado como você vê agora. Agora essa voz que você está ouvindo é que eu fiquei gripado. Deu trabalho para gravar os vídeos da semana passada, hoje eu ainda estou com a voz assim. Então não é culpa do celular, não é culpa do microfone, é a minha voz. Então algumas vezes eu vou ter que ler devagar, falar devagar, porque eu sinto a garganta ainda pegando um pouquinho, tá bom? Então um pouquinho de paciência, que eu sei que vocês são muito pacientes comigo. Tenho visto os vídeos chegando aí a 7.000, 6.000, 5.000 visualizações. É sinal que tem uma interação entre nós, tá bom? E professores novos chegando, seja bem-vindo, professores. Cada vez mais professores falando que estão chegando no canal. Que Deus abençoe vocês. Vocês querem começar por onde? Queria que eu fosse ao vivo para perguntar, vocês querem começar por onde? Quer começar pela teologia sistemática ou quer começar pela revista? Como é que a gente faz? A lição é a lição 11, né? A realidade do milênio. Então, abre a sua revista lá no finalzinho. É a realidade do milênio. Você quer começar por onde? Eu acho melhor a gente começar pelas 4 linhas de pensamento. Aí eu apresento cada uma para você e depois de apresentar cada uma para você, aí a gente deixa essa teologia sistemática de lado e a gente usa só a revista. Mas se você quer aprender sobre as outras 4 linhas, quem sabe? Eu não vou me comprometer porque é muito tempo. 3 vídeos por semana já tem tomado muito meu tempo, como eu falo para você. Quando eu falo tomado tempo, irmãos, é porque eu trabalho. Eu tenho um trabalho das 8 às 5. Levo 1h30 para ir, 1h30 para vir do meu trabalho. Então eu tenho as atividades na igreja locais, na minha igreja local, né? Então não dá para a gente ficar eu me comprometendo com gravar os vídeos. Mas vamos começar pela teologia sistemática. Vamos falar do milênio aqui. Então eu não vou fechar a minha revista.
porque ela é a base do nosso estudo que nós estamos fazendo. A Bíblia, o livro, se você quiser abrir aí, vai ser no capítulo 20 de Apocalipse. Eu já vou deixar também aberto aí, livro de Apocalipse, capítulo 20. A leitura, o estudo é aqui. Espero que esteja pegando, todo mundo esteja vendo tudo que está aberto aqui. E na minha teologia sistemática, eu tenho, nessa teologia sistemática do William Gruden, ele tem um capítulo dedicado para falar do milênio. Você recomenda, professor? Recomendo. Só que você tem que saber que essa teologia sistemática, ele vai somente te apresentar as linhas de pensamentos, as defesas, mas ele segue um padrão, ele segue uma linha de pensamento, ele é continuista, ele acredita que tudo está sendo numa continuação, né? Então ele é mais para a linha arminiana do que para a linha calvinista. Então, se você gosta mais dos estudos calvinistas, você não vai encontrar muito subsídio aqui nessa teologia. Agora, se você é da linha arminiana, você vai encontrar mais puxado para a linha arminiana. Tá bom, então? Aqui no capítulo, esse é o capítulo número 55 dessa teologia sistemática, o milênio. Ele começa falando, né? O que é o milênio? Quando ele vai acontecer? Os cristãos passarão pela grande tribulação? Então aqui ele fala do milênio e da grande tribulação, tudo junto, no mesmo capítulo, capítulo 55. Mas eu quero me atentar apenas a parte do milênio, só as pequenas introduções sobre cada uma das 4 vertentes. Decora aí, são 4 vertentes, são 2 e tem mais uma que se divide em 2 partes, tá bom? Eu vou colocar aí na tela, eu vou pegar no celular, eu consegui tirar uma foto, eu vou colocar para você como é que ele coloca uma foto aqui. Deixa eu colocar assim, mas não se preocupa, eu vou colocar essa foto que está aqui, ó, na tela do computador celular, para que você possa ver como é que fica essa linha do tempo na perspectiva de William Gruden sobre o que é o milênio. Perdão, deixa eu ler aqui. São 4 linhas de pensamentos, né? Você tem amilenismo, anota aí, ó. Amilenismo, nós temos pós-milenismo. Aí nós temos pré-milenismo clássico e o último é o que essa revista aqui das Assembleias de Deus ensina e o que você vai ouvir hoje, que é pré-milenismo e pré-tribulacionista. Pré, tá bom? Essa é a linha de pensamento do qual a revista ensina, eu ensino, o canal vai estar falando para você. Mas vou ler as outras 3 vertentes e você diz qual é a melhor que se identifica com você para que você venha se dedicar a esse ensino, tá bom? Vamos lá, eu quero começar aqui a explicação à base da Bíblia, que ele diz assim: a palavra milênio significa 1000 anos. O termo vem de Apocalipse 20, que está aqui, capítulo 20, o versículo 4 e o versículo de número 5, que diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo número 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabasse. Esta é a primeira ressurreição. Então, Apocalipse 20, capítulo 20, o verso de número 4. Aqui, o finalzinho, reinaram com Cristo por 1000 anos. E Apocalipse capítulo 20, o versículo de número 5, aqui, ó, até que se acabasse os 1000 anos. Fala de 1000 anos 2 vezes. Só no versículo 4
fala uma, no versículo 5 fala uma. A revista aqui vai mencionar que a palavra 1000 anos ou milênio aparece no livro de Apocalipse, só no capítulo 20, que na verdade, já eu dando aqui spoiler sobre a revista, né? Na verdade, a palavra 1000 anos, milênio, sobre o milênio, se referindo ao milênio, aparece só no livro de Apocalipse. São 6 vezes, já é conhecimento para a sua sala. Vamos continuar. Onde se diz que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Acabamos de ler. Os restantes dos mortos não reviveram até que completasse os 1000 anos. Pouco antes, deixa eu ver aqui ó, pouco antes dessa declaração, lemos que o anjo desceu do céu, agarrou o diabo e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse 1000 anos. Também nós temos essa declaração aqui, mais uma vez, sobre 1000 anos, o versículo de número 2, essa passagem aqui, ó, diz também, deixa eu ver se no versículo 1, não, no versículo 1 não fala de 1000 anos, mas o versículo número 2 aí, ó, Apocalipse 20, vai dizer também, e agarrou e jogou, prendeu Satanás, né, o diabo, a antiga serpente, por 1000 anos. Então aqui nós temos 1, 2, 3 vezes a palavra 1000 anos, que nós chamamos de milênio, ok? É o que chamamos de milênio. Colocando, ao longo da história da igreja, tem havido 3 visões principais sobre a época e a natureza deste milênio. 3. Mas, professor, o senhor falou que é 4. Isso, são 3 pensamentos, só que uma, ela tem uma derivação, tá bom? Mas são 3. Milenismo, pós-milenismo e pré-tribulacionista. O pré, como é que o William Grudem, deixa eu usar a palavra que ele usa aqui, é o pré-milenismo, né? São essas 3. Milenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. Só que dentro do pré-milenismo nós temos o histórico e nós temos o pré-tribulacionista, né? Que a gente não acredita, você já teve essa aula, que a igreja passará pela grande tribulação. Por isso que é pré-milenista e pré-tribulacionista. Mas vamos ver aqui uma pequena explicação sobre amilenismo, que diz assim: uma explicação das 3 posições principais. Olha lá. Amilenismo. Anota essa palavra aí. Se você quiser aplicar na sua sala, fique à vontade. É mais conhecimento para os seus alunos e para você mesmo. A primeira posição aqui explicada, o amilenismo, é realmente a mais simples. Pode ser ilustrada pela figura abaixo, que é a figura que você vai ver. Esse lado aqui fica melhor. Eu vou colocar a figura para você ver. Se você quiser depois dar uma pausa, puxar para entender. Qual é a figura? Amilenismo. Qual é o fundamento do amilenismo? Eles não acreditam que o milênio é um milênio futuro, tá bom? Eles não acreditam. Eles vê, como você vê aqui, ó, a era da igreja, tá ok? Aí você tem a vinda de Cristo e a eternidade. Só que não é simples assim. Tem aqui uma breve explicação sobre o que é amilenismo. Olha só o que o William Grudem aqui coloca. Ele é bem justo, ele apresenta os prós e os contras de todos os pontos. E aqui ele diz: segundo esta posição, a passagem de Apocalipse 20, do versículo 1 ao 10, descreve a presente era da igreja. Trata-se de uma era em que a influência de Satanás sobre as nações sofre grande redução, de modo que o evangelho pode ser pregado por todo o mundo. Aqueles que reinaram com Cristo por 1000 anos são os cristãos que morreram e já estão reunidos
com Cristo no céu. O reino de Cristo no milênio, segundo este ponto de vista, não é um reino físico aqui na terra, mas sim o reino celestial, sobre o qual ele falou ao declarar: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa é a passagem de Mateus capítulo 28, verso 18. Simplifica, pastor, professor. Simplifico. O amilenista, ele acredita que a igreja não é um período de 1000 anos que estamos vivendo, não será 1000 anos literais. Ele acredita que esse milênio é a era da igreja, desde a inauguração lá de Pentecostes até Cristo voltar com a sua igreja, com poder e grande glória, é que dura esse milênio. Então ele não entende que esse milênio, ele entende mais que esse milênio, melhor dizendo, simplificando, ele entende que esse milênio é a figura de linguagem, 1000 anos. Ele está falando de totalidade. Então ele não entende que é 1000 anos literais, 1, 2, 3, 999, 1000. Eles não entendem assim. Ele entende que a igreja já está vivendo esse milênio. Então é amilenismo. Então estamos já vivendo esse milênio, que é a era da igreja. Quando você consegue dar uma olhada aí na figura que eu coloquei. Esse é o ponto de vista deles. Deixa eu ler mais um pouquinho. Este ponto de vista é chamado amilenista, por sustentar que não existe nenhum milênio que ainda esteja por vir. Entendeu? Já estamos vivendo. Como os amilenistas creem que Apocalipse 20 está cumprido agora na era da igreja, sustentando que o milênio aqui descrito já está em curso, ok? No presente, ou seja, como estou te falando, enquanto a igreja está na terra, ele acredita que o milênio está acontecendo. É a visão deles, não é a nossa, eu tenho que explicar. É simplesmente uma figura de linguagem para um longo período que os propósitos perfeitos de Deus venham a ser realizados, tá bom? Esse é o ponto dele, só uma figura de linguagem. Esse 1000 anos é força de expressão, ou como diz aqui o William Grunner, é uma figura de linguagem. Você acredita nisso? É nisso que você acredita? Que não existe o milênio literal? Já estamos vivendo esse período do milênio? Então você é amilenista. Vamos para a segunda vertente. A segunda vertente é pós-milenismo, tá bom? Olha o que fala aqui. O prefixo pós significa depois. Segundo esse ponto de vista, Cristo voltará após o milênio. A posição pós-milenista pode ser apresentada pela figura. Esta figura aqui. Olha como tem nessa figura, como eu coloquei para você. Pós-milenismo. Cristo volta após o milênio. Sabe a volta de Cristo com poder e grande glória? Eles acreditam que Cristo vai voltar depois do milênio. Você pode ver que no desenho tem a era da igreja, em seguida nós temos o milênio, tá bom? Depois o estado eterno. Vamos ver no que ele acredita aqui, igual fiz com o outro. Ler um pouquinho para você. Segundo esse ponto de vista, o avanço do evangelho e o crescimento da igreja se acentuarão de forma gradativa, de modo que uma proporção cada vez maior da população mundial se tornará cristã. Como consequência, haverá influência cristã significativa na sociedade. Esta funcionará mais e mais de acordo com os padrões de Deus e gradualmente virá uma era milenar de paz e justiça sobre a terra. Este milênio durará um longo período, não necessariamente de 1000 anos literais. E por fim, ao final deste período, Cristo voltará à terra. Crentes e incrédulos serão ressuscitados
ocorrerá o juízo final e haverá um novo céu e uma nova terra. Entraremos, então, no estado da eternidade. Então a gente ainda vai falar aqui ainda sobre novo céu, nova terra, e ele acredita que o milênio é quase a mesma coisa. Porém, ele acredita que o milênio será aqui na Terra. Veja, o amilenismo, ele acredita que o milênio já está em curso no céu. O pós-milenismo, ele acredita que o curso já vai estar aqui na Terra. A Terra vai estar evangelizada, a Terra vai viver um momento de paz, todos vão se achegar a Cristo, vai ter o aumento gradual e com isso se tornará um milênio para que Cristo venha. Então, essa posição ela é uma posição um pouco mais difícil de aceitar, porque aqui na Terra é que nós escutamos que iremos de mal a pior. A tendência é piorar até que venha a grande tribulação. Mas vamos continuar lendo o que o pastor William Gruden aqui coloca para o nosso aprendizado. A característica principal do pós-milenismo é ser muito otimista acerca do poder do Evangelho para mudar vidas e estabelecer o bem do mundo. É algo bom? Queríamos que, ao pregar o Evangelho, as pessoas aceitassem Cristo, quisessem Cristo cada vez mais. Mas é o contrário, quanto mais a gente prega, mais ódio essas pessoas ficam, porque a gente quer apontar o quê? O erro, o pecado. A gente quer que as pessoas venham para onde? Para a santidade, purificação. Então o milenismo acha que com o passar dos anos as coisas vão melhorar. E nós acreditamos que com o passar dos anos as coisas irão piorar. Mas vamos continuar. A crença no pós-milenismo tende a aumentar em épocas em que a igreja experimenta grandes avivamentos, a ausência de guerras e conflitos internacionais e aparentemente se obtém grandes avanços da vitória sobre o mal e sobre o sofrimento do mundo. Mas o pós-milenismo, em sua forma mais responsável, não se baseia simplesmente nas observações dos eventos do mundo em nossa volta, mas em argumentos extraídos de várias passagens das Escrituras, a quais examinaremos abaixo. Aí aqui tem dezenas de versículos e já vai para... Eu estou nos 2 pontos e ainda já vai para mais de 20 minutos de vídeo e eu não posso ler todas elas. Então, se você quer se aprofundar sobre amilenismo, pós-milenismo, você busca aí e você vê se que você se encaixa. Agora a gente vai para o outro ponto de vista. Qual outro ponto de vista? Pré-milenismo. Olha o que o pré-milenismo aqui tem. Ele coloca bem claro aqui, ó, o William Gruden. Ele é bem coerente, gente, na sua conclusão, no seu argumento aqui sobre as vertentes que são presentes, correntes de pensamento. Pré-milenismo clássico e histórico. Vou até marcar de 2 aqui. O pré-milenismo clássico e o pré-milenismo histórico. Um é pré-milenismo conhecido como pré-milenismo clássico e o outro pré-milenismo pré-tribulacionista, que é o histórico, tá bom? Para você não confundir, vamos falar um de cada vez, tá bom? Vamos lá, pré-milenismo clássico. Vamos ler sobre o clássico. O prefixo pré significa antes, tá? Lembra, pré-escola, ou seja, antes de entrar na escola. É a posição pré-milenista, diz que Cristo irá voltar antes do milênio. Esse ponto de vista é defendido desde os primeiros séculos do cristianismo. Pode ser representado na figura aqui. Agora, é esta figura que você está vendo agora do meu lado esquerdo. Não sei que lado fica o seu, mas o meu é o lado esquerdo. Tem aí, ó, pré-milenismo clássico. Cristo volta antes do milênio.
que nós acreditamos? Cristo vem, busca a sua igreja, leva a sua igreja para a boda do Cordeiro, que nós estamos aqui, né, que é a volta do grande rei. Foi a lição de número 10, tá aí no canal. Aí pronto, Cristo está lá, voltou com a sua igreja, e ele vai vir para ele que dá início ao milênio, tá bom? É Cristo que dá início ao milênio, não como acreditam os amilenistas nem o pós-amilenismo. Não, quem dá início ao milênio é a vinda de Cristo, é o que acredita aqui o pré-milenismo clássico. Aí esse gráfico fala bem aqui, ó, o arrebatamento de Cristo, né? Cristo vem, arrebata o povo, leva para a igreja, para o céu, e lá reinando no céu, nas bodas do Cordeiro, quando ele vem, inicia, como você vê aí no gráfico, aqui no desenho, inicia assim aí o milênio. Mas vamos ver qual é a diferença do amilenismo clássico. Esse é o ponto clássico. Vamos ver o que eles acreditam. Eles acreditam assim. Segundo esse ponto de vista, a presente era da igreja continuará até que, com a proximidade do fim, venha sobre a terra um período de grande tribulação e sofrimento, que já falamos aqui na figura, tá bom? Depois deste período de tribulação, no fim da era da igreja, Cristo voltará à terra para estabelecer o seu reino milenar, certo? Quando ele voltar, os crentes que tiverem morrido serão ressuscitados, então terão o corpo reunido ao Espírito, e estes crentes reinarão com Cristo sobre a terra durante 1000 anos, ok? Alguns pré-milenistas o consideram 1000 anos literais, enquanto outros o entendem como expressões simbólicas para um período longo, duradouro de tempo. Eu esqueci a minha caneta para eu marcar bem aqui, que eu queria falar algo aqui, eu queria dar um adendo aqui. Por que esse assunto do milênio gera tanta divergência? Olha só, aqui nós temos amilenismo, uma coisa, pós-milenismo, outra. Já tem duas vertentes completamente diferentes. E aqui no pré-milenismo, tanto ele clássico como ele histórico, nós já temos também raízes ou leques aqui dentro. Porque dentro do pré-milenismo clássico, que é o que nós estamos vendo aqui, nós temos duas vertentes. Aqui dentro deles acreditam que é 1000 anos literais, e dentro do próprio milenismo clássico tem deles que acreditam que não é forma de linguagem, como fala o amilenismo. Você fala, professor, é muito complicado. Por isso que na revista não vai ter. Então fica tranquilo, professor. Fica tranquilo, na revista não vai ter. Aí você fala, se na revista não vai ter para eu aplicar essa aula no domingo, por que o senhor está falando? Porque você, como professor, você tem que saber dessas coisas. Porque se alguém te faz uma pergunta, se alguém te questiona, você tem que saber pelo menos o básico, que existe 4 linhas de pensamento sobre o milênio. Você tem o milenismo, pós-milenismo, você tem pré-milenismo clássico e pré-milenismo histórico. Tá bom? Então você tem que ter essa noção. Então aqui eu estou te dando, vamos dizer assim, seria um vídeo grátis. Está quase se tornando um vídeo somente para explicar esses 4 pontos de vista, para a gente não entrar para depois a gente entrar na revista propriamente dita. Tá bom? Deixa eu ler mais um pouquinho aqui, mais um parágrafo, e a gente vai para a última parte. O último parágrafo diz assim. Então, lembrando, tá? Então, dentro do pré-milenismo clássico, há quem acredite que o milênio é literal e há quem acredite que o milênio ele é apenas força de expressão ou figura de linguagem. Dentro dele tem essas duas vertentes. Cristo estará fisicamente presente sobre a terra em seu corpo ressuscitado e dominará como rei sobre toda a terra. Os crentes ressuscitados estiverem sobre a terra quando Cristo voltar, receberão um corpo glorificado da ressurreição, que nunca morrerá, e nesse corpo da ressurreição viverão sobre a terra e reinarão
com Cristo. Quando os incrédulos que ressuscitarem sobre a terra, muitos, mas não todos, se converterão a Cristo e serão salvos. Jesus reinará em perfeita justiça e haverá paz em toda a terra. Muitos pré-milenistas sustentam que a terra será renovada e veremos de fato o novo céu e uma nova terra durante este período. Mas a dificuldade neste ponto não é essencial ao pré-milenismo, pois é possível ser pré-milenista e sustentar que o novo céu e a nova terra virão só depois do fim do juízo, que é que a gente vai ter aqui. Tanto que se você for pegar, professor, aí ó, na nossa revista, você vai ver que o novo céu e a nova terra é só a lição. Eu tô com o dedo aqui só para não perder a referência aqui, ó. Tá aqui a lição 13, ó, novo céu e nova terra. Então, esse pré-milenismo clássico já acredita que já estaremos com o novo céu e a nova terra. Só que não. O novo céu e a nova terra só acontece depois que acaba o período do milênio. Então, essa é a grande diferença do pré-milenismo. Acabei só tirando a mão da referência. Então, esse é a grande dificuldade do pré-milenismo clássico, que ele acha que começa o milênio já começa o novo céu e nova terra. Essa é a grande dificuldade de alguns aceitarem o pré-milenismo. Ok? Pré-milenismo clássico, não esqueça. Agora vamos para o pré-milenismo, que nós conhecemos como histórico. Porém, ele tem outros nomes, né? Que é pré-milenismo histórico, pré-milenismo tribulacionista ou pré-milenismo dispensacionalista. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo sobre esse aqui. Deixa eu colocar primeiro a foto, né? Deixa eu colocar para você a foto aqui, ó. Tá à minha esquerda, tá bem grande aí, ó. Pré-milenismo pré-tribulacionista. Deixa eu marcar aqui. A base é essa que está aqui, aí embaixo, ó, desses dois nomes maiores. Cristo volta antes do milênio e antes da tribulação, porque nós acreditamos, ensinamos aqui no canal, que nós não passaremos pela grande tribulação. Tá bom? Vamos lá. A era da igreja, como você está vendo aqui, Cristo leva todo mundo para o céu, no arrebatamento, 7 anos de guerra ou 7 anos de paz aqui na terra, melhor dizendo, 7 anos de paz, dividido 3 anos e meio e 3 anos de paz e 3 anos de guerra, certo? Aí volta para a terra. Aí sim vem reinar o milênio. Quando acaba o milênio, acaba os 1000 anos que Satanás foi preso, que por um período de tempo será solto, aí volta que nós vamos ter na lição, a última lição, que será novo céu e nova terra. Não esquecendo que antes do novo céu e nova terra, temos o trono branco ainda. Sim, por isso que nós, assembleanos, a linha arminiana, pentecostal, defendemos essa linha de pensamento, porque depois que Cristo volta, eu gostei, a revista ficou, ó, que legal, trono branco, e o milênio do outro lado, a novos céus e nova terra. Então você tem essas vertentes, tá bom? Então vamos lá, ó, não esquece. Essa vertente aqui é a que a gente vai aprender na nossa revista. É a que você vai ensinar na sua escola bíblica dominical. Pré-milenismo, pré-tribulacionista. Cristo vem antes da grande tribulação, leva a sua igreja para o céu. Para acabar com o fim da grande tribulação, Cristo desce à terra com poder e grande glória, a volta do grande rei, a lição de número 10. Ali ele inicia o milênio. Depois desses 1000 anos, inicia-se o trono branco e depois do trono branco, novos céus e nova terra. E aí sim, o período da eternidade, como você está vendo aí, estado da eternidade, ok? Eu estou achando que eu vou ter que dividir esse vídeo, eu achei que eu ia ter que fazer um vídeo só, mas vocês me perdoem, eu vou ter que fazer
2 vídeos. Vou fazer um vídeo sobre explicando as 4 vertentes do milênio e depois vou fazer um vídeo somente falando das lições. Então, assim, você me perdoe porque eu tenho que ter essa explicação, esse cuidado com vocês, meus alunos, meus professores, porque é um assunto que não dá para ignorar. Eu entendo, de verdade, estou falando a verdade, eu entendo o pastor William Barros que não quis se deter, porque se ele tivesse que se deter, teria que passar muito tempo explicando sobre cada um. E às vezes na nossa escola dominical, eu sei de igreja que dá aula em 40 minutos. É um absurdo. Escola Bíblica Dominical é no mínimo, irmão, no mínimo, professores, superintendentes de escola dominicais. Pelo amor de Cristo. A aula tem que ser no mínimo 1 hora. Menos de 1 hora não dá para o professor desenvolver, trazer todo o assunto à tona. E um assunto como esse gera muito tempo. Então eu vou dividir. Iria fazer corrido, mas não vou. Então me perdoe, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, na thumbnail do vídeo, para você não clicar na aula e achar que é aula e não é. Vou colocar bem claro, alguma coisa como explicando o vídeo, tá bom? Explicando as 4 vertentes, para depois a gente entrar na aula propriamente dita, tá bom? Deus abençoe. Vamos ler agora o ponto de vista pré-milenismo e pré-tribulacionista, ou a outra palavra eu tenho que ler, essa aqui eu tenho que ler, ou pré-milenismo dispensacionalista, ok? Diz assim: segundo esse ponto de vista, a era da igreja continuará até que de repente, de maneira inesperada e secreta, Cristo chegará no meio do caminho na terra e chamará para si os crentes, que é aquela visão de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz o quê? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Cristo então retornará ao céu com os crentes arrebatados da terra. Quando isso acontecer, haverá uma grande tribulação sobre a terra por um período de 7 anos, 3 anos e meio, né? A grande tribulação completa, chamada de 7, é aí onde se completa a 70ª semana de Daniel, ali que se começa os 7 anos. Durante este período de 7 anos de tribulação, cumprir-se-á muitos dos sinais que, segundo predições, precederiam a volta de Cristo. O grande ajuntamento da plenitude dos judeus ocorrerá à medida que eles aceitarem Cristo como o Messias. Aqui dá uma pausa. Muitos perguntaram: professor, por que na volta do grande rei você falou do cemitério, que as pessoas, os judeus, enterram os seus mortos, todos com os pés apontando para o Monte das Oliveiras? Eu faltei explicar. Na verdade, faltou dar um adendo ali, uma informaçãozinha, que os judeus, a grande maioria, não acredita que Jesus é o Messias, tá bom? Então, se eles não acreditam que o Jesus não é o Messias, como nós acreditamos, eles ainda estão esperando o Messias. Então, como eles estão esperando o Messias, então eles estão preparando tudo para quando o Messias que eles esperam venha, porque ele sabe que quando o Messias vir, vai pisar no Monte das Oliveiras. Então é uma certeza que eles têm, tá bom? Mas eu expliquei lá e algumas pessoas entenderam, então dando um adendo do vídeo anterior. Isso é ótimo para mim, que vocês façam perguntas para trazer esclarecimento. Em meio ao grande sofrimento, haverá também muita evangelização eficaz, realizada em especial pelos novos crentes judeus. Ao fim da tribulação, Cristo voltará com os seus santos para reinar sobre a terra por 1000 anos. Depois desse período milenar, haverá uma rebelião que resultará na derrota final de Satanás e seus esforços
e então virá a ressurreição dos incrédulos, o último julgamento e o começo do estado da eternidade. O milênio, é nisso que nós acreditamos, vem o milênio, aí depois vai ter o julgamento, o trono do julgamento, o trono branco e o juízo final. Volta aqui mais uma vez, vamos ler como é que é a frase: o trono branco e o juízo final. Tá ok? Para depois a gente entrar na eternidade. Por que eu recomendo esse livro? Aqui nesse ponto nós temos considerações sobre os argumentos a favor do amilenismo. Nós temos aqui neste livro, olha aí, 2 páginas, 3 páginas para defender o amilenismo. Tá vendo? Ele é bem coerente. Considerações de argumentos a favor do pós-milenismo. Olha só, os argumentos aqui que a gente levanta para defender o pós-milenismo. Uma consideração de argumento a favor do pré-milenismo. Olha os argumentos que o William Grudem aqui coloca das pessoas que assim pensam, tá bom? E aqui ele já trata da grande tribulação. Então, é um livro sensacional, vai abrir a tua mente, professor. É uma teologia sistemática, é sensacional. Então, o que você vai aprender na escola bíblica dominical desse segundo trimestre de 2022? Eu vou terminar esse vídeo assim, porque eu vou fazer agora a aula. Vai ser na sequência. Eu vou dar pausa aqui e vou continuar a gravar. Mas eu já digo para você, eu te agradeço por você ouvir essas explicações, ouvir sobre os 4 pontos, mas as Assembleias de Deus, aqui do Madureira, da revista, da editora Betel Dominical, ela é pré-milenista, pré-tribulacionista. Acreditamos que Cristo vem antes da tribulação, leva a sua igreja para o céu. Quando ele voltar, ele que dá início ao milênio. Então, eu agradeço que você teve essa paciência para entender primeiro esse princípio antes de você aplicar a sua aula, tá bom? Não esquece de se inscrever, curtir, comentar este vídeo. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano.